pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais alguns minutinhos de amor, alguns minutinhos para transmitir a palavra de Deus. Ok, antes de começar o vídeo, eu peço aqui para vocês que dêem um like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem essa mensagem para os seus amigos, em suas redes sociais, para me ajudar nessa divulgação da palavra de Deus, que esse é o meu intuito, ok? Nós vamos ler hoje, pessoal, sobre o nascimento de Sansão, um cara formidável, um cara extremamente forte, todos sabem, a sua força era descomunal, tá? Nós vamos ler aqui, ó, o que está em Juízes 13, de 2 a 5, vamos lá. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Aí já começa o primeiro milagre de Deus. A mãe de Sansão era estéril. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Olha que interessante. A mãe de Sansão era estéril, como era Rebeca, como era outras pessoas da Bíblia aí. E Deus já começou fazendo um milagre. Ele transformou a estéril em uma mãe. Então, o nascimento de Sansão já foi um milagre, tá? E desde o seu ventre, diz aqui, que ele já tinha um voto com Deus, um voto nazireu. E o que seria esse voto nazireu? O voto nazireu era uma religião que existia naquela época, das pessoas que faziam esse voto e não comiam carne imunda, não cortavam o cabelo, não bebiam bebida forte, não se prostituíam. Isso era um voto que essa religião tinha com Deus na época de Sansão. E o interessante é que Sansão, ele já tinha esse voto pré-determinado por Deus antes do seu nascimento. Quando ele estava no ventre, Deus já tinha esse voto com ele. Ele já era uma pessoa dedicada a Deus, separada a Deus. Isso é muito legal. Então, vamos lá. Sansão nasceu e fez muitos prodígios. Sansão, um dos maiores que ele fez em sua vida foi ter matado 1000 soldados com uma queixada de burro, uma queixada de jumento. Pessoal, isso é extraordinário. Matar 1000 homens extremamente fortes, armados, treinados, com um osso de jumento, com uma cabeça de jumento. Então, Deus, ele transformou Sansão naquele momento um verdadeiro anjo, porque nós temos na palavra que um anjo destruiu o exército de Senaqueribe com 180.000 homens, um anjo. Então, naquele momento, praticamente Deus transformou Sansão num anjo. A força de Sansão era tanta e ele enrijeceu aquela cabeça de burro de uma forma como virou um aço. Aquilo virou um aço. Então, ele conseguiu matar 1000 soldados extremamente fortes e extremamente armados. Ok. Isso é muito importante, é uma coisa muito relevante de nós pensarmos. A força de Sansão, será que ela vinha de si mesmo? Ou ela vinha de Deus? É claro que ela vinha de Deus. Quando o Espírito Santo se apoderava dele, ele tinha uma força descomunal. Ele era uma pessoa incrível, fazia prodígios para as pessoas verem a força desse Deus, a força do nosso Deus, a força do meu Deus, a força do seu Deus. Esse canal aqui não fala de religião, ok? Você pode ser ateu, você pode ser católico, protestante, evangélico, umbandista, o que for. Nós estamos aqui para divulgar o amor de Deus. Então, esse Deus é tão maravilhoso que, através de Sansão, ele demonstrava um pouquinho do seu poder. Então, é um pouquinho desse poder que nós temos que vislumbrar quando nós lemos a Escritura. Deus é um Deus tão grande, Deus é um Deus tão maravilhoso.
Deus é um Deus tão poderoso que quando Ele quer, nada o detém. Fechando esse parênteses, muito importante sobre a bondade e o poder de Deus, nós vamos meditar um pouquinho. Será que, então, nós vemos que a força de Sansão não vinha do seu próprio braço, do seu próprio punho, e sim provinha de Deus. E Sansão, ele não poderia desobedecer a Deus, só que ele desobedeceu. Ele casou com uma mulher, se interessou por uma mulher chamada Dalila, que era de outra tribo. Ela adorava falsos deuses. Sansão começou a ir por esse caminho, adorar falsos deuses, a beber. E o principal deles, quando ele contou a ela a fonte da sua força, que era o seu cabelo, que esse era o principal. Esse foi o principal propósito de Deus. Ele não cortar o cabelo, como o anjo disse ali, como eu li para vocês, tá? E Sansão desobedeceu a Deus. E essa desobediência custou caro. Quando cortaram o cabelo dele, ele perdeu toda a sua força. Ele ficou um homem comum, como eu e como você. Mas nós vemos que no final, ele pediu novamente essa força a Deus e morreu juntamente com todas aquelas pessoas que estavam adorando ao Deus deles, ao Deus Dagon, naquela época. Mas se Sansão morreu junto com eles, será que Sansão foi salvo? Será que Sansão está nos atos de Deus? Vamos ler aqui o que confirma isso. Vamos ler Hebreus 11, 32, 33 e 34. Vamos lá. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então sim, Sansão foi salvo, Sansão está com Deus, está entre os grandes heróis da fé. Ok? Uma coisa muito legal de pensarmos, que eu tirei um tempo para eu refletir sobre isso, será que Sansão, ele tinha uma estatura, uma aparência física muito grande, muito forte? Será que ele tinha 2 metros de altura, erguia 200 quilos de peso? Será que ele era um homem assim? O que vocês acham? Eu, na minha concepção, eu penso que não, que ele era um homem comum. Porque se ele fosse dessa maneira, ele podia se orgulhar do seu físico e às vezes pensar que sua força provinha de si mesmo. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus, nós sabemos que usa as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Então eu penso sim que Sansão era um cara normal, um cara de aparência física como eu, como você, um homem normal. E quando o Espírito Santo se apoderava dele, ele mostrava esses prodígios maravilhosos que vinham de Deus. Tá ok? Essa é a palavra que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, você que assiste, você que gosta de ler a Bíblia, você mesmo que não tenha tempo de ler a Bíblia, que pense em Deus. Nós temos aqui alguns minutinhos de amor para traduzir o amor de Deus por nós, sendo que o maior deles nós sabemos foi quando ele entregou seu próprio Filho para a remissão dos nossos pecados, Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!